Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. Bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. Vamos lá! Hoje quero conversar sobre possíveis doenças, né? Possíveis patologias ou distúrbios de saúde que podem ser decorrentes de uma insônia, de um sono de qualidade ruim ou mesmo da falta de sono. Não conseguir dormir de forma adequada, da maneira correta. E para a gente começar, de fato, essa live, uma vez que o link é sempre com as questões de ansiedade, a gente tem que definir três coisas acerca do sono, tá bom? Três coisinhas acerca do sono. Um bom sono, ele precisa ter essas três coisas. Se você conseguir gabaritar, quer dizer que você está dormindo bem. Um bom sono, ele tem que ter regularidade. O que é regularidade, Fabrício? É você deitar e acordar mais ou menos no mesmo horário. Não precisa ser exatamente no mesmo horário, mas não pode ter uma variância muito grande entre esses horários, porque se, por exemplo, um dia você deita às 7 da noite, no outro você deita 2 da manhã, no outro você deita 10 e meia, isso não faz bem, tudo bem? Isso desregula o seu ciclo circadiano, desregula é, as cascatas hormonais do teu organismo, causa uma confusão danada fisiológica e dentro do teu corpo. Então, regularidade é um dos três pilares de um sono bom, né, de um sono de qualidade. Então, Fabrício, beleza, identifiquei aqui, realmente, o meu sono não é regular. Então, a partir desse momento, você faça o possível para o seu sono ser o mais regular possível. E o que acontece? Sei que algumas profissões, médico mesmo, né? Se você dá plantão, você acaba tendo alguns problemas com horários de sono, horários de despertar, horários para deitar. Então, nesses casos, você tenta otimizar ao máximo para não ter uma variância muito grande, tá certo? Para não ter uma variância muito grande. E mesmo que aconteça você desregular o seu sono, que isso não seja corriqueiro, tá certo? Então, regularidade é importante. Isso falando sobre variância, né? Evita passar de 2 horas de variância. Então, por exemplo, se você tem o hábito de despertar às 7 da manhã no dia de semana, poxa, no final de semana não quer dizer que você pode dormir até meio-dia. Poder você pode, mas não é muito saudável. Então, até umas 9, entendeu? Que é essa variância de 2 horas. De 2 horas. E para dormir é a mesma coisa. Então, poxa, se eu deito às 10, evita deitar mais do que meia-noite. Mais do que 11 horas, meia-noite, entendeu? Isso para mais e para menos. Para que você mantenha essa janela de regularidade, tanto na hora de deitar quanto na hora de acordar. Tá certo? Então tá, esse é um dos três pilares para você ter um bom sono. O segundo pilar, quantidade, tá? Quantidade. Quantidade continua sendo e é muito importante. Porque eu vejo, às vezes, pessoas que falam, ah, mas eu durmo 4 horas, 5 horas. Gente, não tem como um organismo, tá? Via de regra, se recuperar em 4, 5 horas de sono, tá bom? O ideal é aquela clássica média, tá bom? De 8 horas. Tem gente que precisa de um pouco menos, mas aí não é 5, 4, 6 horas, não. 7 horas, tá? 7 horas. As pessoas que precisam de menos, normalmente. E pessoas que precisam de um pouco mais. Pessoas que precisam de 8, 9, 10 horas até. E, novamente, falando em quantidade, a gente não trabalha com exceção. Ah, Fabrício, mas eu conheço um idoso que tem 100 anos de idade, dormiu a vida inteira dele 5 horas por dia. Tá, essa pessoa é uma exceção, é a mesma coisa. Sempre vai ter um que vai falar que conhece alguém que fumou cigarro a vida toda e não teve câncer de pulmão. Aqui a gente trabalha com as regras, tá certo? Com as regras, porque quando a gente vai estudar medicina, quando a gente vai ler estudos, a gente não vai pegar uma coisa, uma vacina, um medicamento, um tratamento e usar porque funcionou em uma única pessoa dentro de um universo de milhares de pessoas. Não. A gente vai pegar aquele que, dentro de um universo de milhares de pessoas, funcionou em milhares de pessoas. Ah, uma ou outra não deu certo? Ok, mas a maioria deu. Então, quando eu estou falando essas informações para você aí do outro lado, eu estou querendo dizer sobre as coisas que funcionam com a maior parte da população.
Então, regularidade é importante. Quantidade é importante. E aqui é nessa base de mais ou menos 8 horas, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E a terceira é qualidade, né? Que tenha qualidade para ter noção de qualidade. Mas eu vou explicar melhor esse pilar da qualidade. E quando eu falo de uma qualidade abrangente, mais genérica, eu estou reunindo os três. Mas dentro dos três pilares, um deles é a qualidade. O que quer dizer isso? Quer dizer um sono profundo, um sono revigorante, no qual você dorme e você não fica com despertares noturnos, você não fica revirando na cama, você não tem problema de respiração, entendeu? Você consegue adentrar naquela fase de sono mais profundo, ao invés de ficar só na superfície, entende? Que é aquela pessoa que ela não vai despertar com qualquer coisa necessariamente. Então, a qualidade é um pilar muito importante. Fabrício, como eu consigo qualidade? Para você conseguir qualidade, é você buscar formas de cercear a sua higiene do sono. Óbvio, isso para todo o resto também. Mas para você ter qualidade, você tem que ter um ambiente com pouca luminosidade, um ambiente com pouco barulho. Na verdade, quando eu falo pouco, é nenhum, se possível, tá? Zero estímulo visual, zero estímulo auditivo. É um ambiente no qual, por exemplo, se o seu parceiro não se mexa demais, entendeu? Se você é casada, isso pode atrapalhar também. Com a temperatura adequada, com conforto no colchão, no travesseiro. Todas essas coisas, elas envolvem a qualidade do seu sono. Se você teve uma alimentação mais leve na parte da noite, não teve uma quantidade exacerbada de líquidos que você ingeriu, tudo isso vai afetar a qualidade. E aí, quando você alinha essas três coisas que eu falei, regularidade, quantidade e qualidade, o seu sono tende a ser o melhor possível. O melhor possível. Óbvio, isso tem que se manter ao longo do tempo. Isso tem que se manter no horizonte aí, tá bom? Ok, agora vamos entrar na parte patológica, né? Na parte dificultosa, que é a insônia. A insônia, a gente pode ter alguns tipos de insônia. Tem insônias, quando eu falo de ansiedade, ela pode ser fator causador ou consequência. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho ansiedade porque eu tenho insônia, ou por eu ter ansiedade, acabo desenvolvendo insônia. Tem os dois jeitos, tá? Mas independente de qual seja, é importante você estar presente para as patologias, para as doenças, para os efeitos colaterais que uma insônia permanente, né, que permanece ao longo do tempo dentro da determinada realidade de uma paciente, pode acarretar, ok? Então, o primeiro impacto que eu trago aqui é o impacto na saúde mental. Uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que tem insônia, é uma pessoa que, se isso se mantém, ela vai ter problemas emocionais. Ela vai acabar desenvolvendo algum tipo de doença psíquica, algum tipo de falha aí, seja na memória, seja na concentração. E pode sim, é um fator de risco, tá? Um fator de risco para depressão, é um fator de risco para ansiedade, é um fator de risco para inúmeras outras patologias psicossomáticas. Tudo bem? Então, esse é um dos motivos assim que, poxa, é por isso que você tem que dormir melhor. É por isso que você tem que buscar tratamento para a sua insônia, caso você esteja tendo. Porque a saúde mental é uma das primeiras a ser afetadas quando existe um quadro de insônia persistente, quando existe um quadro de insônia forte, exacerbado, ok? A cabeça não fica bem. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque algumas vezes na minha vida eu tive insônia. Geralmente, era induzida, né? Ah, tinha que estudar, tinha uma prova, tinha alguma coisa, e tomava energético, café, não dormia. Só que isso tem o seu preço, isso não tem como se sustentar no longo prazo. Uma, duas noites de sono mal dormidas ali pontualmente, porque teve um casamento, teve uma festa de formatura, teve algum evento, alguma coisa, ou até alguma coisa que aconteceu ali, você passou a noite virado, ou não dormiu tanto, ok. Sendo isso a exceção, lembra que a gente trabalha com regra e não com exceção? Não quer dizer que porque você ficou até as 4 da manhã acordado no casamento da tua irmã que você tem insônia. Não, eu não quero dizer isso. A insônia que eu falo é uma insônia do cotidiano, uma insônia do dia a dia.
que na ali de segunda a sexta, quando você vai deitar para dormir, para ter que acordar para trabalhar no dia seguinte, para fazer as coisas rotineiras da sua vida, você não dorme. Ou você dorme pouco, ou você tem dificuldades para induzir o sono. Isso é insônia, tá? Quando isso acaba persistindo e existindo dentro da tua rotina, dentro do seu dia a dia. E isso acarreta danos muito fortes na sua saúde mental. Como eu disse, repito e reforço. A insônia persistente é fator de risco para depressão, para ansiedade, para outros transtornos psiquiátricos e psicossomáticos. Então preste atenção nisso. Porque a insônia ela pode ser tanto causa como consequência. E aqui eu estou falando dela como causa, causalidade, tá bom? Uma outra categoria que pode afetar muito as mulheres em relação à insônia é a parte das doenças cardiovasculares. Cardiovasculares, isso mesmo. Porque quando uma mulher não dorme bem, ela acaba desenvolvendo um pouco mais de risco no desenvolvimento de patologias cardiovasculares. Então, poxa, quais são patologias que envolvem essa parte cardiovascular, Fabrício? Lembrando, eu não estou falando aqui que insônia é o único fator, tá bom, gente? Mas ela é um dos fatores. Dentre essas patologias, a gente pode ter hipertensão. Ah, Fabrício, mas eu já tenho pressão alta. Pode piorar, entende? Pode piorar. Uma pessoa que não dorme bem, ou que dorme pouco, a pessoa que ela tende a ter uma pressão mais desregulada. Da mesma forma, diabetes também. Então, tudo que é fisiologia, tudo que em tese é para ficar ajustadinho no seu organismo, a sua pressão, a sua glicemia, tudo isso, dormir mal atrapalha, certo? Dormir pouco atrapalha, ok? Então, diabetes, hipertensão, problemas cardiológicos, é, problemas relativos, como por exemplo, digestão, tudo isso o seu sono ele tá de certa forma envolvido. De certa forma envolvido. Dormir pouco, ó, vou mandar uma para vocês aí. Dormir pouco faz mal para tua pele. Ah, porque tá aparecendo um monte de ruga, parece que eu tô envelhecendo mais rápido. Você tá dormindo bem? Você tá conseguindo dormir aquela quantidade de horas adequadas? Entende? Então, às vezes não adianta você passar 1 milhão de cremes na tua cara se você não dorme direito. Entendeu? Se você não se hidrata, se você não se alimenta bem. Porque, assim, é muito louco, né? A gente é uma geração muito das pílulas, né? Do medicamento, do suplemento, da vitamina. E eu vejo muito isso. A internet, ela contribuiu para isso, de certa forma, porque aparece muita gente. Na verdade, não aparece, tá? É muita gente que está por trás de uma indústria sensacionalista para te vender fórmulas com embalagens super bonitas que te prometem melhorar tudo. Na prática não é bem assim, tá, gente? Na prática não é bem assim. Não é porque apareceu um anúncio bonitão, um pote colorido, falando que vai resolver a sua insônia, resolver a sua ansiedade, que isso seja verdade. 99% das vezes não é. Eu só não falo 100, eu até falaria 100. Só não falo 100 porque assim, né? Vai que. Mas o que eu quero dizer é, na prática, dormir bem demonstra-se ser um dos melhores remédios, um dos melhores suplementos, uma das melhores vitaminas. Tem várias coisas que, se a gente fizesse de forma adequada, a nossa saúde seria muito melhor. Atividade física, tomar sol, dormir direito, ter bons relacionamentos, manter os laços. Todas essas coisas são pilares, de fato, de uma boa saúde. De uma saúde, quando eu falo saúde, eu falo no sentido pleno mesmo, tá? Saúde física, saúde mental, saúde emocional. Ó, uma outra coisa também, ó, tomar água, líquido. Só evita ficar tomando muito líquido a partir da noite. Porque senão você vai ficar com a bexiga cheia, aí você vai despertar de madrugada e não vai conseguir dormir direito de novo. Tem muita gente que desperta de madrugada para ir no banheiro e não consegue voltar a dormir. Isso também é ruim. Bom, isso também é ruim. Sabe uma outra coisa, puxando aqui o fio, né? Que
E é doença, né? A gente pode considerar como uma doença, afinal tem código e tudo mais. E pode surgir com a insônia em mulheres, que é bem comum, obesidade. Não só obesidade, mas distúrbios alimentares. Como, por exemplo, compulsão alimentar. Entendeu? Que é quando a pessoa ela tem aquela compulsão por comer, aquele comer mais emocional, né? Ela não tá muito ligada naquilo. Ela come pela ansiedade, não pelo prazer, não pelo nutriente. É aquele comer impulsivo, entendeu? Então, a insônia, ela pode sim contribuir para isso, para uma obesidade, para um distúrbio alimentar. Principalmente se você é mulher que está me assistindo, me escutando, já tiver uma predisposição a isso. Poxa, Fabrício, eu já tenho hipertensão, já tenho diabetes, eu já sou mais ansiosa, e ainda por cima estou um pouco acima do peso, e aí eu não durmo direito. O fato de você não dormir direito é um fator a mais, entende, para essas coisas, para pesar negativamente. Então, se eu puder dar um conselho sobre melhora, né? Começa pela base, pelo básico. A maior parte das coisas é perfumaria, suplemento, vitamina. Assim, alguns casos, quando existe deficiência, aí é tratamento. Mas na prática não é bem o que a gente vê. Na prática, a gente vê pessoas com péssimos hábitos perpetuando esses péssimos hábitos no horizonte temporal. E aí, né, minha amiga, aí é complicado. Aí é complicado, porque a base não está sendo feita. Não existe um bom sono, não existe uma boa alimentação, existem bons relacionamentos, nem perspectivas. As pessoas não têm perspectiva hoje, cara. Qual é a sua perspectiva? O que você pensa para daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos? Você tem um sonho, algum sonho? Você tem objetivos? Porque eu percebo, as pessoas estão ficando ansiosas por não terem perspectiva. Eu vejo, às vezes, mulheres que vão ser atendidas e o que acontece? Elas não se enxergam muitas vezes como a personagem principal da própria história. E isso é bizarro. Você tem que entender que toda vida por si só é como se fosse um filme, uma narrativa. E a sua vida, a personagem principal, não é a atriz da Globo, não sou eu, não é sua irmã, sua mãe. Não, não, a personagem principal, a protagonista da sua vida é você. E assim, se a própria paciente, se a própria mulher não consegue se inserir num papel de agente principal, de protagonista, aí complica, entendeu? Porque as coisas vão começar a girar em torno de histórias satélites, de eventos satélites, de vida dos outros. E aí, assim, faz sentido falar disso, porque é por isso que, principalmente no Brasil, existem alguns tipos de entretenimento que tem tanto sucesso, como, por exemplo, revista de fofoca, né? Site de fofoca, as novelas mesmo, dependendo alguns tipos de séries e filmes, porque é muito da gente enxergar a narrativa da vida dos outros. E assim, gente, problema nenhum, tá, em assistir. É uma forma de entretenimento, mas assim, você tem que enxergar como uma forma de entretenimento. É que as pessoas acabam consumindo aquilo como se fosse um horizonte, né? Uma coisa ali no qual, poxa, esse é o porquê da existência. E não é, tá bom? Não é assim que funciona. Então, fica esse toque em relação ao papel ao qual você está se encaixando. Porque se você não se enxerga como a personagem principal da tua vida, como a protagonista da tua vida, ninguém mais vai fazer isso. Entendeu? Ninguém mais vai. Não vai cair uma luz do telhado, assim, igual tem naqueles palcos, em cima de você. E outra, vamos normalizar o cotidiano, as coisas normais, sabe? As coisas do dia a dia. Então,
voltando aqui para o assunto, né, sobre insônia. Achei importante fazer essa pausa para falar sobre, porque tudo é ligado, tudo é interligado, né? Desde não dormir bem até os possíveis reveses que podem surgir. Como eu havia falado sobre doenças cardiovasculares, a predisposição e o fator de risco, eu também tinha citado o diabetes. O diabetes é uma patologia crônica que não tem cura, mas tem tratamento e acompanhamento, e que a insônia é também um fator de risco, por causa aí que pode afetar a questão da resistência à insulina e contribuir para o desenvolvimento de uma possível diabetes em mulheres. E para isso, você tem que prestar atenção em algumas outras coisas também. Como, por exemplo, o clássico, a sua alimentação. Se a sua dieta acaba sendo uma dieta mais rica em açúcares, carboidratos simples, não tem ali a quantidade adequada de macronutrientes e muito menos os micronutrientes, as vitaminas, sais minerais, e ainda por cima você dorme mal, isso é um prato cheio para o desenvolvimento de diabetes. E o diabetes é complicado, porque ele não é um tipo de doença que ele vai dar sintoma, né? Que ele vai, meu Deus do céu, eu estou passando mal por causa do diabetes. Porque quando isso acontece, aí já tá grave, né? Aí já tá avançado a coisa. Então, por isso, você tem que buscar identificar o quanto antes os fatores dos quais você tem controle e, obviamente, se possível, fazer os exames de rotina. Principalmente se você for uma mulher aí nos seus mais de 35, 40 anos de idade, ou se você está acima do peso, ou se você tem múltiplos fatores de risco, como por exemplo, diabetes na família, sobrepeso, obesidade, a questão também da insônia, a questão da ansiedade, o comer compulsivo, se isso está presente na tua vida. E eu falo isso, gente, é porque, cara, é saúde. É saúde. Se você não conseguir identificar essas pequenas coisas para poder fechar um diagnóstico precoce ou prevenir, na verdade, aqui a gente quer prevenir, né? Aí não tem como. Ah, Fabrício, mas eu já tenho o diagnóstico, eu já sou diabética. Então, para mim, acabou. Não, não acabou não. Porque pode piorar. Entendeu? Que pode piorar. Não sei, quando a gente estuda medicina, quando você lê o capítulo de uma doença, hipertensão, diabetes, qualquer uma dessas, tem uma parte que mostra níveis, né, graus de gravidade. E o que acontece? Boa parte das doenças, quando você vai tratar, principalmente essas doenças que são crônicas, você começa uma terapia pequena, né? Um ou dois medicamentos, numa dose mais baixa. E ao longo do tempo, se a pessoa não melhora, se a pessoa não mantém, você aumenta as doses e aumenta as medicações. Entendeu? Porque ela não está conseguindo controlar com a rotina. Não está sendo suficiente. Entendeu? Então, se você não está dormindo direito, porque, eu já tenho, eu já trato, já faço tudo, cuidado. Porque a falta do sono, a insônia, ela também pode ser fator de risco de piora de doenças já existentes. E aí eu faço o link com alguma outra coisa chamada sistema imunológico. Porque para eu ter um sistema imunológico funcional, eu preciso ter um organismo descansado, com as minhas células regeneradas. Entendeu? Então isso é importante. Isso é muito importante. Parece complicado, né? A saúde. Não é que é complicado. É que aqui, quando a gente vai explicar, falar as coisas, a gente tem que dividir, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Mas é muito mais simples do que parece. Tá bom, gente? Muito mais simples do que parece. Boa parte das coisas relativas à saúde é questão de hábito. É questão de hábito. É questão de comer direito, dormir direito, fazer tudo direito, entendeu? Então, um outro problema também, que a insônia, a falta de sono pode causar nas mulheres. Distúrbios hormonais, distúrbios menstruais, distúrbios referentes ao ciclo. Mesmo se você seja
menopausada, mesmo que você esteja em período fértil, porque existe um impacto da insônia nos desequilíbrios hormonais e isso aumenta ou piora, principalmente ali na fase da menopausa, tá? Da menopausa. Porque a mulher, ela tá ali num término de ciclo, iniciando um outro ciclo da vida, e aí não dorme direito. O que torna tudo muito mais difícil, tudo mais pesaroso, os sintomas ficam mais floridos. Então, esse é um motivo a mais para você buscar dormir melhor, para você melhorar a qualidade, a quantidade e a regularidade do seu sono. Como eu disse no início desse episódio, no início dessa live, são essas três coisas, esses três pilares que vão reger o seu sono. Ok? E assim, tô falando aqui, ó, vamos lá, vou repetir algumas coisas que eu falei, só para recapitular. Insônia impacta, né, na sua saúde mental. Então, podem surgir ansiedade, depressão, distúrbios psicossomáticos. Impacta na sua saúde cardiovascular. Pode piorar ou contribuir para o surgimento precoce de hipertensão, diabetes, doenças cardíacas. Insônia pode piorar, pode predispor à obesidade, a distúrbios alimentares, como, por exemplo, o comer compulsivo e também pode acabar acarretando sintomas mais floridos ali na fase do climatério, da menopausa. Como também enfraquecendo o seu sistema imunológico, né? Porque é aquilo. A base de uma boa saúde, ela envolve nutrição, atividade física, sono e o sistema imunológico fortalecido. E aí eu chego na parte mais... Vai ficando mais impactante, parece. Mas não, tudo é impactante aqui, né? Tudo é importante. Mas distúrbios neurológicos e cognitivos. Como assim, Fabrício? Vamos lá, explica melhor isso daí. As pessoas, elas têm um funcionamento mental, né? Ó, lucidez. Então, poxa, eu tô aqui conversando, eu sei que hoje é dia 16 de outubro, que hoje é uma segunda-feira à noite, que isso é um celular, isso são dois monitores, são duas lâmpadas que eu tô no meu escritório dentro da minha casa, entendeu? Lucidez, cognição. Se eu conseguir, eu consigo ler, consigo ler um livro aqui, eu consigo fazer uma atividade, consigo cozinhar uma comida, consigo dirigir o carro. Quem não dorme direito, quem dorme pouco, e se isso se perpetua ao longo do tempo, essas funções vão ficando cada vez mais comprometidas. E assim, não sei se você já reparou, aquela noite que você dormiu pouco e no dia seguinte você ficou um pouco mais esquecida, um pouco mais desatenta. Isso pode sim ser uma coisa temporária quando você tem um dia ou outro no qual você não dorme bem. Só que se você não dormir bem continuamente, essas são características que elas podem acabar ficando de forma permanente e podem sim predispor a patologias neurodegenerativas mais precoce, tá certo? Mais precoce. Então eu tô falando aqui de quadros relativos à saúde cerebral mesmo, como por exemplo demência. Você acha que se você dormir mal a tua vida toda, você não vai ficar mais predisposta a ter um quadro de demência precoce? A desenvolver algo ali que era para se fosse acontecer naturalmente, fosse acontecer aos 100 anos de idade, aí você está com 60, já está com sintoma. Então, sono não é brincadeira. Sono é importantíssimo. Importantíssimo, envolve inúmeros fatores. E a falta dele é a base de muitas doenças, tá? E fora o impacto todo na qualidade de vida, no funcionamento diário de uma vida funcional, afeta desempenho no trabalho. Eu mesmo, se eu não durmo bem, eu fico mal-humorado. Eu sei que eu fico irritadiço. Então, é óbvio que além de ter uma melhora na minha saúde, uma manutenção da minha saúde, eu vou buscar dormir a quantidade de horas adequadas, ter uma regularidade no meu sono, uma qualidade, porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero ter bons relacionamentos, que eu não quero ser uma pessoa irritadiça, uma pessoa mal-humorada, entendeu? Eu não quero ser uma pessoa desatenta, porque o sono afeta tudo isso, e afeta muito.
E afeta muito mesmo. Tá bom, gente? Então, só retomando, falei dos 3 pilares. Eu vou repetir porque eles são extremamente importantes. Regularidade quer dizer deitar e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana. Se for ter uma variância, buscar ter uma variância ali dentro da casa de 1 a 2 horas no máximo, tá bom? Quantidade, uma média, 8 horas. Algumas pessoas precisam ali de 7, mais ou menos, outras precisam de 9, 10. 5, 6 horas para baixo, não é adequado, certo? Não é adequado. Então aqui, falei de regularidade, falei de quantidade. E qualidade. Qualidade é ter um ambiente propício, não roncar, entendeu? Ah, Fabrício, mas eu ronco. O ronco ele tem fatores, né? Pode ser problema otorrinolaringológico, não consigo falar direito. Mas basicamente você pode ter algum problema de desvio de septo, de adenoide, que pode predispor a isso. Algum problema na parte da garganta, algum problema de peso, tá certo? Então isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Ou você comeu demais, porque o ronco, o problema não necessariamente é o ronco em si. Tem uma tolerância para uma quantidade de ronco. O problema é a apneia. A apneia obstrutiva. O que que é isso? Quando você fica sem ar, né? Daquela falta de ar durante o sono, parece que vai morrer. E tem pessoas que morrem, tá? Tem pessoas que morrem por causa de apneia obstrutiva do sono. Acabam tendo um problema cardíaco enquanto tá dormindo, tem uma parada, um infarto, alguma coisa ali e acabou. Então por isso é importante ver se não tem nada que está atrapalhando o seu sono durante. E aí a alimentação, a exposição a luzes, tudo isso daí tem que ser adequado e readequado para que você tenha de fato um sono revigorante, um sono de qualidade, com uma quantidade boa e com uma regularidade boa. Beleza? Porque, como eu disse, o sono ele pode ser tanto fator como causa, né, como consequência da ansiedade. Da ansiedade. Beleza? Então, espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Vocês tenham criado um pouco mais de noção das coisas que uma vida com insônia pode acabar causando, certo? E surge mesmo, tá bom, gente? Surge. E para pessoas que já têm algumas coisas que eu falei, né? Algumas doenças que eu falei, alguns fatores que eu falei, dormir bem pode melhorar, pode resolver muita coisa, certo? Da mesma forma que eu já falei sobre atividade física, já falei sobre alimentação, e eu sempre bato nessa tecla do sono, porque o sono, quando eu percebo que isso é ajustado na vida do paciente, ou na minha própria vida mesmo, eu percebo que a qualidade muda muito. Muda muito, muda seu humor, muda o sintoma de ansiedade, parece que eles dão uma freada, uma sumida, né? E muitas coisas se resolvem só pelo fato de você estar dormindo bem. Só pelo fato de você estar dormindo bem. Beleza? Se você tiver alguma sugestão de tema para a próxima live, ó, vai ter live quarta-feira. Ah, é verdade, deixa eu falar. Na quinta, dia 19 de outubro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, nós vamos ter uma live fechada, uma aula fechada que você precisa se inscrever. Inscrição é gratuita, tá bom, gente? Eu vou falar aí dos 3 principais erros que as mulheres cometem na hora de tentar se livrar da ansiedade. Eu não só vou falar dos 3 principais erros, mas eu vou fornecer a solução, ok? Fornecer a solução e vai ser uma aula excelente. Vai ser, ó, vai ter aula na quarta, aula. Vai ter live na quarta e na quinta-feira vai ser aula. Só que você precisa se cadastrar para a live de quinta, tá bom? Link tá no perfil, nos perfis, Facebook, YouTube e Instagram, nos 3. Se tiver dúvida, chama alguém da minha equipe no só mandar mensagem, ou eu ou alguém da equipe responde, tá? Se tiver sugestão de tema para as próximas lives, pode enviar também. Eu tô fazendo aqui. Ó, esse tema aqui, ó, foi sugestão. Não foi eu que inventei, não. Alguém me perguntou, Fabrício, quais doenças surgem com insônia? Que a insônia pode acarretar na vida da mulher? Aí eu falei, vou criar aqui um tema, né? Vamos conversar sobre. Vamos discorrer sobre, certo? Então, se tiver dúvida ou sugestão de tema ou pergunta, é só mandar aí que
quem sabe não vira pauta de conteúdo, ok? Então, é isso. Uma boa noite a todas. Vejo vocês na quarta-feira e na quinta-feira. Então, quarta e quinta estarei online na parte da noite. Novamente. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.